Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Influência que Vende. Hoje a nossa convidada é a Ana Magalhães. Tá aqui para contar um pouquinho da história dela pra gente, um pouquinho da trajetória, como que foi tudo isso. E o Ismael, Olá, tudo bem? que tá aqui sendo o nosso co-host da vez. Ana, conta pra gente um pouquinho sobre seu crescimento, como você veio parar aqui, né? E um pouquinho da sua trajetória, um pouco antes do programa começar, você estava falando sobre o Verbalize, né? Sim. E conta pra gente como que foi esse desenvolvimento. Então, gente, prazer, me chamo Ana Magalhães, sou digital influencer e a minha vida, na realidade, começou de uns 3 anos pra cá. Eu sempre falo assim, por mais que eu já tenha 26 anos, a minha vida realmente fluiu de 3 anos pra cá com o falecimento do meu pai. Então, assim, eu realmente tive que ser empurrada da minha bolha e eu fui colocada pra crescer. Em pouco tempo, mas eu falo que, assim, foi uma bênção na minha vida, até porque pra gente crescer realmente é triste ter senador. Infelizmente, no amor a gente acaba não crescendo. É. Mas hoje em dia eu me vejo uma mulher super forte. Eu consigo ter essa consciência de que tudo que eu passei realmente teve um motivo, sabe? Que eu realmente precisei de tudo que aconteceu, tudo mesmo, detalhadamente. Eu até falava, gente, meu Deus do céu, quanto é que isso vai acabar? Só que realmente é no processo que você entende. E até um pouco depois você demora a entender, mas no final sempre tem um motivo. Então, assim, esse meu crescimento depois da morte do meu pai foi incrível pra mim, até porque eu comecei na Verbalize, que é o lugar que eu me encontrei mesmo como pessoa, o meu potencial de Sim. mulher mesmo, porque assim, mulher tem essa questão de autoestima baixa, né? Eu sempre falo sobre esses assuntos com outras amigas minhas, então assim, a gente sempre tenta se validar pelo outro. Então, quando eu entendi que sou só eu, não precisa do outro, então eu consegui me entender como mulher. E é ali que eu percebi o meu real propósito, porque a gente sempre tem aquela pergunta, gente, o que é que me move de verdade? Porque Sim. se você não tem essas perguntas, tem que começar a ter, viu? É É. Pra verdade. você ter uma noção de Anota vida aí já. mesmo. Então, assim, eu comecei a ter uma base de princípios mesmo. Você olhar pra você e falar, tá, mas qual é o meu princípio, minha base de fato? Qual é o meu propósito e missão mesmo? Aquele mapa mental mesmo. Então, assim, eu tinha muito essa dificuldade também do meu processo e também de acelerar o meu processo. Então, quando a gente entende que, gente, não tem como burlar, acelerar, desviar, ter atalho, não tem. É o único processo que você tem que seguir para o final você entender o seu propósito. Então, foi na Verbalize, que realmente na aula de oratória, que eu entendi o meu potencial como mulher. Eu vi realmente que eu sei ser segura e me vi como uma pessoa que tem um potencial para ser o que eu quero ser. Então, acho que começou muito daí, nesses 3 anos, assim. A Verbalize já tem uns 9 meses, mas foi tudo muito gradativo, foi muito natural. Então, assim, não foi uma coisa pensada. Eu realmente caí de paraquedas ali e fui andando com a música, né? Dançando com a música. E me descobri. A gente tá falando de um intervalo de tempo de 9 meses. Eu queria saber mais ou menos, como é que era a Ana de 9 meses atrás e quem é a Ana posicionada hoje? É engraçado, né? Porque assim, 9 meses atrás, parece que a gente esquece como a gente é antes. Mas eu sempre falo, quando você cultiva a sua criança interior, você começa a entender e até pegar coisinhas que você fazia na infância e hoje em dia te refletindo na sua trajetória de adolescência, adulto. Então, assim, a Ana de 9 meses não tem nada a ver com a Ana de agora e muito menos a Ana de um mês atrás. Então, o que eu falo, é muito gradativa essa mudança. Então, assim, eu antigamente, de 9 meses atrás, era um posicionamento mais infantil também Uhum. e muito medroso, sabe? Na Verbaliza eu entendi que para você fazer as coisas é realmente ir com medo mesmo. Porque se você não for com medo, você não vai. E o medo, ele vai existir. E eu li uma frase que fala muito sobre essa questão do medo. Você não enxerga ele como você não enxerga a fé. Então, por que você tem fé e ainda continua tendo medo, entendeu? É Então, verdade. assim, é muito bom você ter... Forte. É muito bom Fortíssimo. você ter essas reflexões, até porque o questionamento te faz abrir sua mente. E quando você vai para a parte do autoconhecimento, que é sobre você, gente, você voa. Porque quando você se entende, você consegue se relacionar com as demais pessoas. Mas você precisa se entender primeiro. Sim. Sério. A gente tá num podcast que fala sobre influência, né? E você, como uma pessoa que se posiciona nas redes sociais, falando de oratória, falando do que você se tornou no dia de hoje, graças a esses mecanismos, enfim, que te deixou uma pessoa mais corajosa. Quero ver o impacto disso na sua vida nas redes sociais. Você consegue sentir?
Gente, é incrível falar disso, porque eu comecei com as redes sociais, assim, em 2020, mais ou menos. E eu nunca tinha falado abertamente na minha câmera do meu Instagram. Eu não conseguia. Então, era assim, eu filmava os outros ou escrevia algum textinho. Eu não tinha isso de abrir a câmera e falar, e aí, besties? E aí, divas? Então, assim, realmente, é muito essa questão de confiança. Quando você enxerga que você realmente consegue abrir ali, que o Instagram é seu, que realmente as pessoas estão ali pra te ver, mas o Instagram não deixa de ser seu. Então, tinha um problema de, será que vão pensar? Só que assim, gente, as pessoas vão pensar se você fizer ou não. As pessoas vão estar falando, eventualmente. Então, assim, quando eu tomei conta que eu realmente só precisava mostrar quem eu era mesmo, porque as pessoas que me conhecem assim normalmente falavam, nossa, Ana, no Instagram e pessoalmente eu vejo duas pessoas completamente distintas, porque eu não falava, não mostrava como eu era de verdade, sempre mostrei uma pitadinha de humor com meme, porque eu sou assim, né? Sempre tem esses memes de gato, que eu sou fanática por gato. Sou fanática, então assim, eu sempre dei essa pitadinha, mas as pessoas sempre queriam mais. E eu acredito nisso, então assim, quando eu realmente me descobri e vi o meu potencial, foi fluindo as redes sociais. Eu fui abrindo, fui me mostrando, fui fazendo vídeo, fui criando conteúdo. Que foi aí realmente que eu vi e falei, cara, então era só isso. Era realmente só Era abrir só uma seu. câmera e falar, era só seu. Então foi esse processo realmente de 9 meses da Verbalize que realmente eu consegui seguir e realmente mostrar quem eu sou de verdade. Uma gestação, né? É, Literalmente. sim. Ana, agora há pouco você tinha comentado que as redes sociais, elas te causam um certo mal, né? Que talvez você goste mais, você gosta da comunicação, mas que você goste mais de outros meios. O porquê, quais são esses males e o porquê que você acredita nisso. Então, as redes sociais, não tem como a gente falar que elas não são tóxicas de fato. Até porque tem que mudar a sua perspectiva. O Instagram ele vai ser sempre aquilo, é que nem a indústria. Vai ser sempre a mesma coisa. Você só tem que mudar o seu mindset, realmente a sua mentalidade. Só que o Instagram é uma comparação exacerbada ali. Então, assim, aí você vê uma pessoa com uma quantia de seguidores fazendo conteúdo e tu fala, nossa, a vida daquela pessoa é perfeita. Mas não. A gente já tá entendendo hoje em dia que a grama do Sim. vizinho não é mais Não é. verde, gente. Ela é até sintética, a gente nem sabe. Então, acredito que isso às vezes me faz mal, porque acaba que eu fico com essa mentalidade de produzir, aí não vem aquele respaldo de volta e você fica, será que estão gostando mesmo? Só que aí, esses dias até eu me senti feliz. Gente, já me pararam no elevador falando assim, minha filha, eu te sigo, eu tenho uma foto sua de inspiração. E eu, gente, é tão bom ouvir Que essas legal. coisas. As pessoas acham que a gente não gosta de ouvir, né? A gente pode falar, porque quanto mais você fala isso, mais motiva. E assim, uma menina esses dias falou assim, acabei de fazer seu treino. Eu falei, e antes, dias atrás, eu tipo assim, será que alguém tá fazendo meu treino? Acho que não. E a menina falou, tá fazendo seu treino. E eu assim, gente, isso dá muito gás. Só que ao mesmo tempo, a internet, você fica poluída de muitas informações, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, é difícil ter esse discernimento de você não afetar de fato. Mas, hoje em dia, eu tento dar essa equilibrada, até porque eu faço terapia. Então, Todos fazemos. então, realmente, esses males são umas coisas que, com o nosso mindset, essa viradinha, tem como você dar uma contornada. Mas a gente não pode dizer que o Instagram não interfere na nossa cabeça. Mas quando eu falo nessa questão de ser influencer, meu sonho mesmo foi aquilo que eu comentei com vocês, de ser apresentadora de TV ou até mesmo palestrante, que é uma coisa que eu gosto, assim, falar em público, pegar o microfone e falar. E eu quero trazer isso pro meu Instagram. Então, assim, às vezes eu fico meio assim, será que a galera vai gostar? Então, tipo, é muito ruim, às vezes, você só pensar no que os outros querem, sabe? Então, acaba que você esquece muito de você. É que nem na indústria musical. Às vezes você faz música pra vender, mas não é de fato o que você quer, entendeu? Sim. No caso, você testa também antes de vender os produtos, os treinos também. Você Sim. faz. Sim, com certeza. Tem Hoje- dado resultado? Hã? Curiosidade. Boa. Como é que tá o resultado disso? Então, meus treinos, né, são prescritos por personal mesmo. Eu não sou Sim. da área da saúde, então não tenho essa noção. Mas hoje em dia eu sei que tem que ter uma consciência corporal. Eu falo muito isso porque eu me lesionei. Sério? Eu tive uma protusão na minha lombar, até porque foi uma somatória de tudo que eu fiz na minha vida. Eu já tenho uma hiperlordose na minha coluna mesmo, que as pessoas acham que minha bunda é grande, mas é pela coluna também. A minha coluna é achatada. Mas assim, eu descobri realmente que é tudo mesmo um processo de você entender seu corpo e seu objetivo, e não querer o objetivo dos outros. As pessoas têm esse problema da comparação, porque eu já falei, não se compare, se inspire, entendeu? É Sim. diferente. Então, quando você tem essa mentalidade de, vou fazer o treino dela para ter o corpo dela, não é assim que funciona. Você não vai ter o corpo daquela pessoa. Você tem a sua estrutura óssea, você tem seus problemas do organismo, você tem as suas coisas. Então, tente ser ao máximo melhor do que você quer ser, mas se inspirando. Então, meus treinos normalmente são isso. Eu mostro o que eu faço, meus treinos. Não assim,
Não é que você vai ficar desse jeito, mas só pelo fato de você estar indo ali, fazendo uma atividade, melhorando sua cabeça, pra mim já é o que importa. Eu vendo o lifestyle fit. Eu não tô vendendo um treino, de fato, é a minha vida. Tipo assim, eu Sim. gosto disso, eu não faço isso pra vender. Eu vivo aquilo. Então, assim, virou o meu hábito. É uma coisa que eu não tiro fora. Tipo assim, depois que você faz 21 dias alguma coisa, vira hábito. Sério. 21 dias, boa. Mas não é só treino. Tem dieta. Sim, a dieta é um fator muito importante que eu tinha comentado. É realmente aquele 70% de dieta e os 30% de academia. Você é o que você come, né? Na realidade. Então, Eu sou assim, um hambúrguer, gente. pra você ter noção, eu odeio hambúrguer. Olha só, Mas nem aquele vegano, super fit, nada. Nenhum, cara, não me desce o hambúrguer. Acho que é mais o meu organismo. E assim, quando você acaba não comendo algo, você gera uma resistência. É que nem intolerância à Total. lactose. Uhum. Se você para de tomar o leite ou algum derivado de um tempo, você gera uma resistência chatinha, que é até difícil contornar. Mas eu realmente gosto de alimentação saudável. Então, assim, não é restritivo de você falar, eu não vou comer isso hoje. Não, não tenho isso. É uma reeducação de você comer bem. Então, assim, só hoje em dia a diferença é que eu peso o meu alimento. Essa é a diferença da minha dieta. Porque se eu pesar, eu tô entendendo quanto que eu tô comendo, tô ingerindo de gramas. Então, aí tem o respaldo do corpo que eu quero atingir. Mas, realmente, é o que eu falo. Dieta e treino são associados. Tem que andar juntos. Não tem como, é uma pirâmide. Não tem como. Tem gente que trabalha, tem uma rotina mais extensa. Tem alguma dica para essas pessoas que têm uma rotina que às vezes, poxa, como é que eu vou fazer 4, 6, 8 refeições no dia? Cara, eu falo que essa questão de dieta, pra quem já trabalha muito, é essa questão de organização mesmo, assim. De você não querer gastar dinheiro com isso, você preparar sua comida, mas também ter uma noção de horários. Por exemplo, tem gente que não tem horário pra ir pra academia, mas tem como você fazer em casa. Tem vários treinos em casa que, juro pra você, até às vezes é melhor. As pessoas acham que realmente o ambiente da academia você pode crescer ali, mas em casa da mesma forma, entendeu? Mas já que eu sou ratinha de academia, eu tenho que ir pra academia. Tudo é questão de querer, né? Sim. Tudo é Verdade. questão da gente querer. E, Ana, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu percebi que de um tempo pra cá você começou a criar mais conteúdo, né? Como que foi? Você fez algum curso? As edições, é você mesma que faz os seus vídeos? Conta um pouquinho pra gente dessa parte. Então, eu sempre tive aquela preguicinha, né, de edição. Mas quando eu entendi como mexia no aplicativo, que é o CapCut, eu deslanchei. Eu falei assim, vou começar a fazer vídeo. Eu não tenho roteiro de vídeo, sendo bem sincera. Eu não faço realmente um planejamento. Às vezes eu só abro a câmera e falo. Então, assim, não tem aquele planejamento. Tá aí a oratória. Tá aí a oratória, é o improviso, realmente, assim. E eu gosto das coisas do improviso, mas nem sempre é bom, tá, gente? É realmente muito bom fazer um estudo antes. O improviso só dá certo em alguns casos, sendo sincera. Mas quando eu comecei a fazer a criação de conteúdo, foi quando eu tive esse boomzinho na cabeça de falar assim, cara, eu preciso começar. Porque eu tinha poucas publicações. Então, assim, tem meninas que têm, tipo, 500 publicações no Instagram. Sabe quantas eu tenho? Eu tenho 70. Então, assim, não é me cobrando, tá? Sem essa crença limitante. Mas quando eu vi que eu falei assim, gente, não é possível, eu tenho seguidores, eu tenho potencial pra fazer isso, eu consigo falar na frente da câmera, por que que eu não faço, entendeu? Aí, tipo, eu fui lá e comprei o miczinho, o microfonezinho, a lapela, comprei um tripé que eu levo pra minha academia de cima a baixo, que é normal que eu. Então, assim, eu realmente... Você leva pra academia, Ana? Levo. Inclusive, a Word tinha me vetado de mostrar o meu tripé ali, porque eu não podia filmar, porque tem gente que não gosta, porque aparece na Sim. filmagem. Realmente eu entendo. Só que não fazia sentido pra mim você poder filmar com a tua mão e não com Não o poder tripé. tripé. Então, assim, aí a gente conversou, enfim, aí liberaram pra mim, agora hoje em dia eu faço conteúdo lá, enfim. Mas realmente esse anseio pelo conteúdo foi quando eu entendi que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, tipo, eu sou a cara do meu Instagram, então eu realmente preciso ter essa criação de conteúdo. E eu até quero muito mais, inclusive fiz até uma sessão de fotos que foi pra ter mais foto estática no meu Instagram, porque eu não tinha foto como modelo profissional. E quando eu fiz, é engraçado, porque eu não sou modelo. Só que hoje em dia eu tô Você é me muito enxergando, bonita, hein? eu tô me enxergando como modelo, porque as fotos realmente ficaram lindas. Foi assim, poses de modelo. Então, assim, é muito mais o que você acredita em você. Por isso que eu falo, a minha maior ameaça, assim, do mundo sou eu. São não é aquelas outra primeiras pessoa. que estão no seu Instagram. Sim, essas Nossa, aí. lindíssimas. Quem for... Qual é o Instagram? O meu ou do... O seu. Ah, Onde estão suas Ana R. fotos. Magalhães. Você que era do fotógrafo. É Ana R. Magalhães. Gente, lindas as fotos. Mas assim, a gente às vezes é um pouco perfeccionista. A gente tava falando sobre a síndrome do impostor, né? Sim. A gente começa a gravar conteúdo e fala, gente, não tá bom. Eu vou regravar. Não gostei. E nunca posta.
que você fez para tentar mudar esse cenário? Ou então você grava 2, 3, 4, 10 vezes que for necessário antes de postar? Sabe uma tática boa? É quando você faz sua primeira filmagem Uhum. e da primeira filmagem você já não fica pensando, será que tá bom ou não? Às vezes vai pela primeira filmagem, porque às vezes vai mais pela sua autenticidade de começar no primeiro. Eu sei que tem como você falar assim, não gostei tanto, vou refazer. Eu já fiz isso várias vezes, óbvio. Até porque é muito mais fácil pelo Instagram, porque você pode refazer. Ali na Verbalize, não, você não refaz, você tá Sim. falando na hora, entendeu? Mas eu acho que é mais uma questão de você entender que você nunca vai ser perfeito, não tem isso. Você só precisa começar, de fato. E é realmente isso, mas é muito difícil a gente ter essa mentalidade, porque a gente vê muitas pessoas lá em cima. Mas para as pessoas estarem lá em cima, elas começaram onde você tá. Então, as pessoas às vezes não se ligam nisso, que uma pessoa ali demorou anos para subir, e você pensando assim, nossa, de ontem ela já conseguiu. Não, gente, as coisas não funcionam do dia pra noite. Isso não existe. Só se for ganhar na Mega Sena, né? Quem me dera. A Então, virada tá aí pra isso, por favor. exatamente. Mas eu acredito que é muito essa mentalidade mesmo. Porque os nossos pensamentos acabam sendo muito autodestrutivos. Então, assim, por que a gente pensa tanto negativamente? Porque tende a muito a ir para esse lado. Então, tipo, a lei da atração que eu digo, às vezes, até no meu Instagram, tende a ser positiva tanto quanto negativa. Então, se você quer abraçar coisas boas, pensa coisas boas. Se você pensa com tanta facilidade coisa ruim, então pensa coisa boa. Então, assim, enfim. Mas esses assuntos até de coisas boas e ruins entra muito a espiritualidade, que é uma coisa que tem que ter no equilíbrio da esfera, assim. Espiritual, família, amigos, profissional. Então, assim, é muito importante você ter um equilíbrio. Sim, total. Ana, e teve algum estalo, assim, que... Como você chegou na Verbalize? Como você decidiu procurar essa ajuda e entendeu que você precisava desse acompanhamento? Eu entrei na Verbalize de paraquedas. Caí de paraquedas, porque eu não entrei com nenhum intuito de, tô indo ali para melhorar tal coisa. É até estranho falar sobre, porque realmente foi de paraquedas. Tanto que eu tinha um amigo em comum, que chama Rico, que é influenciador também. Sim, E ele estava fazendo uma parceria na Verbalize e falou, tô fazendo aula de oratória. E eu sempre achei muito legal a comunicação, de fato. Aí fui pra minha primeira aula lá, tipo, sem pensar em nada, só fui. Quando eu cheguei lá, era aula de storytelling. Storytelling é Nossa, muito contar legal. histórias. E é o que eu mais sei fazer. Então, assim, quando eu cheguei e era storytelling, aí eu contei uma história que foi no dia que eu conheci o Celso Portiolli. Tô Sério. curioso pra saber dessa história, por favor. Então, eu cheguei, aí eu sentei, assim, gente, juro, a vestimenta eu tava de chinelo, de calça jeans, tipo, uma camisa, assim, furada, rasgada, então nem ligava, nem sabia direito. Então, assim, cheguei e sentei na cara e na coragem. Porque, assim, já que eu não conhecia ninguém, eu tenho mais esse mindset. Se eu não conheço ninguém, melhor ainda. Porque quando você conhece, a pressão aumenta, porque você conhece a Verdade. pessoa. Aí eu só sentei e contei a história do meu jeito, da forma que eu entendia. E na hora eles passam o feedback. Então, o interessante é isso, é você ir fazer a aula, se apresentar. Porque você tem que ir para se apresentar. Você tá pagando curso para se apresentar, gente. Então, assim, eles te filmam e você ainda é obrigado a escutar o feedback de lado e ainda você assiste o vídeo. Você vê o que você errou. Então, lá foi incrível, porque eu comecei a notar os meus problemas mesmo, meus ruídos, meus vícios de linguagem, que, assim, eu sempre tinha muito né, esses conectivos e falar acelerado. Foi difícil escutar crítica? Eu não tenho dificuldade em aceitar a crítica. Eu sempre fui muito boa com essas questões de feedback. Assim, quando eu tô escutando, eu internalizo e falo, realmente, tenho esse ponto a melhorar. Porque eu acho que essa resistência a gente mesmo, não tem pra quê. Se a pessoa tá te ajudando, então receba ajuda, entendeu? Então, realmente, quando eu contei a história, todo mundo gostou. E, inclusive, outra coisa, na minha formação na Verbalize, que eu me formei, acho que foi em novembro. Não, que novembro, gente? Me formei agora no meio do ano, foi no meio do ano. Me formei com uma apresentação sobre a história do meu pai, né? Assim, era mais sobre vocês acreditam em si mesmos? Então, foi um fechamento muito importante para mim, porque eu estava muito mal no dia, então realmente eu tive essa inteligência emocional de não deixar atravessar coisas corriqueiras do dia. Então, realmente cheguei na cara e na coragem, porque eu não queria me apresentar. E esse meu amigo ainda foi, que ainda, sério, de paixão, Rico. Ele foi e me filmou e foi incrível porque eu ainda ganhei o 3º lugar. Porque, assim, eu não contava com isso. Eu realmente nem sabia que tinha ranking, não sabia de nada. E eu ganhei pela minha honestidade, pela minha vulnerabilidade, em como eu falei e como eu toquei as pessoas. Então, isso foi um ponto crucial para eu entender que realmente talvez meu chamado seja esse, assim. Pessoas se identificarem com a minha história e se identificarem comigo. Então, basicamente, o storytelling é a minha área mais foda. Que eu sei contar histórias e sei ter o ápice da história, sei te deixar entretido. Então, assim, realmente eu me descobri nisso.
nessa Ela tá parte. contando a história da vida dela que eu quero saber mais. Inclusive, essa história do Celso Portiolli, se ela não contar aqui, nos bastidores, com certeza. Não, Já eu conta essa quero história saber. pra gente, Ana. Eu vou contar, senão eu esqueço. É engraçado, porque o produtor dele falou comigo, acho que foi em 2000 e... Foi na época da pandemia, acho que foi 2021. E foi pra ser assistente de palco, sabe? O Torta na Cara. Uhum, Que tem as meninas de assistente de palco, que às vezes fica limpando as tortas, fica dançando, enfim. Eu não tinha muito conhecimento, até porque eu não via muito programa. Então, eu não sabia se ia fazer sentido pra mim na época. Mas meu pai tava doente de Covid. E, realmente, na época, eu falei assim, vou. Aí fui, cheguei toda, né? Que a SBT me buscou lá no aeroporto, Ai, aí que fui pro legal. hotel. Aí eu, tipo assim, gente, não entendendo nada. Aí na hora que eu entrei, não, tinha um camarim com meu nome, tava lá, Gente. Ana Magalhães. Aí eu, o que que tá acontecendo? Enfim, entrei na cara e na coragem, sozinha, né? Fui lá no camarim, me colocaram as roupas, só que pra piorar, as roupas não cabiam em mim. Eles tiveram que ajustar a roupa em mim, que era muito grande. Ajustaram a roupa em mim, na época era máscara, que usava de Covid, ajustaram a máscara em mim, então ficou tudo muito apertado. Eu assim, não, beleza, vai dar tudo certo. E pra piorar a situação, eu falo dessa história porque ela não é constrangedora, mas eu nunca vi o episódio que eu participei. E eu nem quero ver. Gente, eu vou procurar esse episódio. Que bom. Você não vai achar, que bom que você não vai achar. Mas assim, eu nunca assisti, por quê? Porque era numa época que eu não tinha muito conhecimento, mas eu não vou nem me cobrar. Mas é o seguinte, eu cheguei lá, aí você tinha que ficar se balançando conforme a música e tal. Só que chegou uma hora que o Celso queria me mostrar pro público. Falou assim, tem uma nova assistente de palco aqui. Só que ninguém tinha me mencionado que ia acontecer isso. Então, assim, na sua cabeça, no improviso ali, meu não existia. Então, já que eu já tinha um problema com a câmera, uma dificuldade de aparecer, na hora que ele me mostrou, eu botei a mão na câmera. Ele chegou e falou assim, você quer Ana Magalhães? Aí eu, não me mostra. Foi desse jeito. Então, assim, Nossa. foi um mico nessa hora, até porque ele ficou meio assim... Só que, cara, era muita informação pra mim na época. Tava então, ao vivo, assim, não? Tava ao Uau. vivo. Pra piorar, minha mãe Isso realmente te assistindo. marcou. Nossa, horrores. Me marcou porque eu sei que se fosse hoje em dia seria de uma forma totalmente diferente, mas eu não me cobro, até porque era a minha realidade antiga. Então, assim, eu tava me conhecendo. Cara, ia acontecer tanta coisa na minha vida daquele ano pra esse ano. Então, assim, a gente não tem que se cobrar pelo que passou, entendeu? Se você já tem a consciência, vai pra frente. Fez parte de quem você é. Sim, É a sim. dor do crescimento, né? Pra gente crescer, a gente passa, de fato, por algumas situações em que a gente precisa se submeter. A gente sempre, na vida, a gente sempre vai estar se submetendo a novas situações para que a gente cresça, Sim. né? A convívio com novas pessoas também. Eu sempre Sim. falo isso. Quem quer ser grande, é muito fácil a gente se colocar como grande em uma mesa de fracassados. É Quem quer verdade. ser grande vai sempre se colocar em uma mesa de vencedores. E aquele lugar não vai ser o mais confortável. Esse lugar sempre vai ser o que te tira da sua zona de conforto, o mais desconfortável, mas é o lugar que vai te fazer crescer, que vai te levar para o próximo Sim. nível. E que Esteja com gente desconforto, sempre hein? melhor do que você, Que inclusive. desconforto. Ana, você se sente à vontade para contar um pouco da história do seu pai, como que foi tudo isso para você, essa descoberta? Eu acho que faz muito, você sempre traz isso à tona, né? Então faz muito parte do seu amadurecimento, do seu crescimento, tanto no digital quanto fora dele, porque assim, eu acredito que o digital ele é só uma consequência de todo o crescimento que você tem tido por trás das câmeras, né? Sim. É uma história bem delicada, mas eu não tenho problema em contar, até porque faz parte da minha história e foi de tudo que aconteceu na minha vida quem eu sou hoje. Enfim, meu pai pegou Covid em 2021, que assim, teve o Nossa. boom em 2020, aí teve o segundo boom em 2021, mas o que aconteceu de fato? Ele ficou 1 ano e 7 meses internado, o meu pai. Então, assim, eu sofri a longa internação. Não foi só de fato, meu pai morreu, não. Eu sofri com ele definhando na minha frente, basicamente. Foi isso que aconteceu. Então, assim, de 2021, ele até foi para estado paliativo. Para quem não sabe, paliativo é quando realmente não tem muito mais o que fazer. Então, você só continua regrado nos remédios, mas até você assina uns termos de assim, se tiver uma parada, você realmente... Ressuscita, não ressuscita. Exatamente. Então, assim, foi difícil, mas é o que eu falo. Meu pai, ele sempre esteve consciente em toda a doença dele. Ele não teve AVC, ele não teve nada. Então, ele estava vendo tudo. O triste, realmente, para ele foi isso. Ele enxergar que as pessoas precisam de pessoas. A gente tem um mal de achar que não consigo resolver minhas coisas sozinho. Sim. Mas, gente, a cooperatividade te faz crescer demais. Assim, no sentido até em questão de líderes, colaboradores, assim, você precisa de ter galera contigo. Assim, você pode se conhecer no autoconhecimento? Pode. Mas ser humano precisa de outro ser humano. E meu pai não tinha esse mindset. Na cabeça do meu pai era ele por ele sempre. Então, ele sempre foi muito autoritário. Ele era o patriarca da família, né? Entendeu? Então, assim, sempre botava minha mãe,
um pouco de escanteio, porque ele que mexia com as coisas, ele que fazia as coisas. Então, assim, pra ele, quando ele se viu nessa posição dependente, aí acionou a cabeça dele, que foi quando ele se desculpou com a minha mãe. Tipo, no sentido assim, ai, Gente, Dora, desculpa por ter te podado tanto, não ter deixado aberto, assim, pra você fazer as suas coisas. Porque meu pai, ele tem uma cultura, a gente tem uma cultura, eu falo que é uma cultura de derrota, porque assim, ele não me deixava dirigir, ele me deu o carro, eu passei na prova de habilitação, e quando ele me deu o carro, eu queria dirigir, aí ele, você não consegue. Agora você não consegue. Então tinha que ser no momento dele, entendeu? Aí fica essa cultura na cabeça de eu não consigo, eu preciso me validar pelo meu pai que tá no meu pedestal. Só que o seu pedestal não é seu pai, é você, entendeu? Então, assim, eu tive essa dificuldade. Então, assim, realmente foi. Eu combati essas dificuldades ainda com a doença do meu pai, que era muito difícil. Porque você olhava ali pro seu pai, porque ele ficou acamado esse 1 ano e 7 meses e ficou dialítico. Dialítico, pra quem não sabe, faz a diálise, hemodiálise, é a questão do rim, quando o rim para, enfim. Enfim. São muitas coisas. O sangue vem e volta, é uma loucura aquilo ali. Pra mim é muito invasivo. Tanto é que ele ficava muito mal, ele ficava muito fraco, enfim. Aí meu pai ficou surdo também, porque foi muito nossa. remédio. Ele usava assim, meu pai conseguiu pegar todas as bactérias possíveis de hospital. Então, assim, foi uma internação muito dolorosa. E ele chegou a ir pra casa, mas de home care. Então, a gente ficou 7 meses em casa. Só que nisso, ele se desculpando com meu irmão, porque ele e meu irmão não se falavam. Meu pai sempre foi tão autoritário que meu irmão deixou de lado. Falou, ele não fez esse vínculo. Eu fiz o vínculo com meu pai porque eu sou muito chata, gente. Eu sou um carrapato. Eu sou tipo assim, você me pisa, eu grudo, entendeu? Com ele era assim, meu pai falava assim, Ana, vai pro seu quarto. Eu, não, pai, quero ficar aqui com você e com a minha mãe. Então, eu era muito assim, eu sempre tive isso. Então, eu era a filha mais próxima, entendeu? Sim. Mas o que me doía era mais uma questão de falar assim, nossa, como eu queria meu pai com essa cabeça que ele tem agora, mais saudável, entendeu? Porque ele se pedia desculpas com milhares de coisas, tipo, Dora, te amo, ele não falava isso. Ele não me dava beijo no rosto, meu pai, ele não tinha isso. Mas não tem como eu pedir algo que meu pai não teve, entendeu? O que eu falo, as Verdade. pessoas, elas dão o que elas são, mas ele não tinha como fazer comigo o que ele não teve na infância dele. Calma, tá chorando? Enfim, só que foi muito importante porque foi uma montanha-russa, né? Eu nunca sabia o dia que meu pai ia morrer ou não, de fato. Porque era assim, um dia ele tá bem, outro dia ele tá mal, outro dia ligam pra você, outro dia não te ligam. Então, assim, era uma montanha-russa de emoções horrorosas. Mas no caminho eu sempre falo, a minha mãe, e não é só porque é minha mãe, porque a gente sempre fala isso, mas o que minha mãe fez pelo meu pai, nenhuma mulher faria. E eu falo isso porque minha mãe tratou meu pai como filho, irmão, esposo, pai, tudo que você imaginar. Ela fazia tudo. Ela sentia as dores dele, né? Tipo, no sentido, ai, meu pai tá tão triste, tão mal. Aí minha mãe levava pra ela, entendeu? Porque era difícil você ver na posição uma pessoa que você ama sofrendo tanto, entendeu? E minha mãe até disse que meu pai não morreu de fato, que ele descansou, porque realmente foi uma longa internação e foi muito difícil. Eu vi coisas que eu nunca vou conseguir reparar, juro pra você, assim, dele ser entubado na minha frente, dele desmaiar na minha frente, dele quase convulsionar na minha frente, dele, tipo, quase, sabe? Então, assim, foi muito difícil, mas foi muito aprendizado, é o que eu falo. Tem males que vêm pro bem quando você entende de fato o que aconteceu. Então, acho que a morte dele foi muito simbólica. Sim. Eu falo assim porque, por mais que tenha sido muito triste, meu pai mudou na doença dele. Ele conseguiu enxergar que realmente ser independente e não precisar dos outros não funciona assim. Ele sabe que precisa da família dele. Então, assim, quando ele falou que amava a gente, me abraçou, até na minha formação eu falei, que eu chorei lá. Eu falei assim, que ele olhava pros médicos e falava assim, olha minha filha, tão linda. Ele não falava essas coisas, entendeu? Então, assim, foi muito uma união de carinho. E eu e minha família, a gente se juntou muito, se uniu muito. Então, o que eu falo? Foram dias muito escuros, que parecia que não ia ter fim. Eu gritava, eu chorava, meu peito parecia que ia rasgar, juro, milhares de vezes meu peito parecia que eu ia morrer, milhares de vezes. Mas quando eu falo que eu suportei isso, então hoje em dia não é qualquer demônio não é qualquer demônio que me derruba. Então assim, foi um aprendizado muito forte, porque perder alguém da sua família, ainda mais seu pai, que eu nunca tive isso, pra mim foi muito importante, porque eu sempre não. Na época eu era uma pessoa muito superficial. Bastante, até porque eu não me entendia, eu não me conhecia, então assim, eu não me culpo tanto, porque eu já vivia naquela realidade, daquele ecossistema do meu pai. Então assim, eu gostava do que ele gostava, basicamente. Então eu não sabia quem era eu. Então quando eu conheci, depois que furou a bolha, que é difícil demais, viu? Meu Deus, mas eu olho pra trás e falo assim, eu ganhei anos de experiência. Eu ganhei anos assim que se meu pai não tivesse morrido, eu não teria ganhado. Eu não teria ganho tudo isso que eu ganhei hoje de experiência, de resiliência, de amor mesmo, de empatia, compaixão, entendeu? Eu não tinha isso. Então, assim, a vulnerabilidade me trouxe isso. Eu enxergar realmente quem eu sou
e que por trás dela eu sou corajosa, porque é da coragem que vem isso. Então, Você comentou que seu pai nunca tinha falado eu te amo, essas coisas. E a gente sabe que outra fala sua, inclusive, que a gente não dá o que a gente não tem. Como é que você vê isso, essa quebra desse ciclo? Porque um dia você vai ter família, vai ter filhos, e a gente precisa ter essa consciência, poxa, eu não tive, mas eu preciso dar um jeito de que isso não se perpetue ao longo das gerações, né? Como é que você encara isso hoje? é engraçado também, porque eu trato isso na terapia, né, gente? Assim, nossos relacionamentos, a mulher principalmente, é muito do que ela teve com o pai dela. Então, assim, eu tive falta de afeto, eu quero dizer. Eu tive afeto de outras formas, que eram as formas que ele podia me dar. Então, assim, hoje em dia eu sou meio complexada com isso. Não consigo dizer eu te amo de fato para quem eu amo. Amizades em questões eu consigo. Falar assim, nossa, amo tanto você. Só que, assim, quando é relacionamento, o buraco é mais embaixo comigo. Eu tenho essa certa dificuldade. Eu não falo nem mais problema, mas eu falo uma dificuldade. Então, eu quero quebrar esse ciclo. Quebrar isso, porque quando eu tiver meus filhos, eu cuidar de uma maneira que, com o afeto que eu tenho, por mais que eu não tenha tido, transformar isso, entendeu? Porque meu pai queria me dar o que ele não teve. Porque, assim, essa questão de financeiro, de casa, carro, enfim. Então, ele achou esse meio como amor, entendeu? Mas o meu amor não quero que seja para esse lado. Eu quero que meus filhos entendam que realmente é muito de dentro. É você poder ter esse acalento com a sua família, poder conversar com a sua família, poder falar eu te amo sem doer a alma, porque, assim, parecia que seu braço ia cair se você falasse que amava alguém, entendeu? Então, assim, o carinho de toque não tem. De mexer em cabelo, de mexer... Enfim, não tem. Então, assim, tanto da parte da minha mãe também, não foi só do meu pai, porque foi um conjunto. Então, assim, eu quero quebrar esse ciclo, até porque com os meus filhos eu quero ensiná-los a pescar. É o que eu falei pra eles aquela frase. Meu pai realmente sempre me entregou o peixe, ele me dava. Ele só nunca me ensinou a pescar. Então, essa dificuldade eu não quero para meus filhos. Eu quero meus filhos pro mundo, entendeu? Hoje você sabe pescar? Eu não sei pescar, de fato, o peixe. Mas, assim, correr atrás das minhas coisas, eventualmente, é o que me dá mais felicidade e mais gás. É o que eu falo, assim, realização pessoal, para mim, é mais importante que... Agora tá sendo que tudo. Você está feliz com o trabalho que você faz hoje? Eu tô feliz, mas eu acho que eu poderia ficar um pouco mais feliz. Parece que a gente nunca tá muito contente. Mas eu falo isso porque, já que eu tive que crescer em pouco tempo, eu almejo muitas coisas. E eu sei que quanto mais você pensa, mais já existe, entendeu? Então, assim, eu tenho sonhos. Graças a Deus eu tenho, porque se a gente não tem, a gente já tá morto. Então, assim, eu tenho sonhos de realmente construir o que eu quero, ter o meu império como mulher, pra depois eu querer me relacionar. Eu sei que pode ser tudo junto, eventualmente, assim. Mas eu realmente ainda não estou satisfeita. Eu ainda não me encontrei profissionalmente como eu quero, de fato. Ainda não consigo visualizar agora. Mas quando eu falo as coisas que eu gosto de apresentadora de TV, entrevista, eu sei que com o tempo, no natural, pode ir acontecendo. Mas hoje em dia eu só me sinto feliz por tudo que eu passei e como eu lido hoje em dia. Porque eu fui muito forte. Isso eu tenho a noção, total noção disso. Ana, se fosse para escolher entre... bom, vida fitness, nutrição, todo esse universo que você está inserida. E o universo de autoconfiança, autoajuda, autoconhecimento, que também é outro universo que você está inserida. Se fosse para você fazer uma escolha hoje sobre qual desses temas ministrar na vida de outras pessoas, qual você escolheria? Observação, não por capacidade, sim por gosto pessoal seu, que queima seu coração. Visceral, hein? Forte. Forte. Acredito que o autoconhecimento. Isso é o que eu sinto o meu maior chamado, na realidade, meu propósito. Até porque, tempos atrás, acho que foi no passado, é que assim, não é que eu seja cética, eu sei que o espiritual, ele tá muito ligado a tudo, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, assim, eu sempre tive uma dificuldade de entregar, de ter essa entrega para Deus, de confiar, entendeu? Então, acaba que eu resistia muito a esse processo de não saber em quem eu poder confiar, mas... De um tempo pra cá, ano passado, uma missionária, que é tia de uma amiga minha, ela viu minha foto no Instagram, é até engraçado esse caso. E eu nunca nem tinha começado a Verbalize, tá? Não tinha começado. Aí ela viu uma foto minha, aí a Giovana me contando, aí me ligou na hora e a mulher falando comigo, era a Ângela, eu acho. Ela falou assim, eu quero que você venha aqui agora. Aí eu já assim, meu Deus do céu, tem alguma amarração pra mim? Tem algum demônio atrás de mim? O que tá acontecendo? Ela, eu quero que você venha agora, que eu desmarquei todos os meus compromissos. Aí eu, não, mas eu vou malhar... Não sei o que lá. Eu quero que você venha agora. Era na Vila Planalto. Aí eu falei, não, beleza, eu vou. Na hora que eu cheguei na porta, que eu pisei na porta, ela olhou e falou assim, sua alma é de criança. Ela só falou isso, sua alma é de criança. E eu só olhei e não entendi nada, comecei a chorar.
que eu já estava muito emotiva na época, eu estava muito meu emocional muito fraco, até porque eu estava me envolvendo numa outra relação, acabou afetando muitas coisas. Aí, na hora que ela falou isso, beleza, eu sentei para escutar. Aí ela só falou assim: você vai inspirar pessoas, você vai palestrar bastante. Ela falou isso, ela falou essa palavra. E eu Nem fiquei tinha assim. começado, E na época, verbalize não, ainda, nem né? tinha começado. E na época, quando ela falou isso, eu até olhei pra minha amiga e falei: quê? Eu vou ser palestrinha? Que, tipo, naquela época a gente fica zoando, né? Coach, palestrinha. Aí ela falou assim: você vai inspirar muitas pessoas. E essa dor que você tá sentindo hoje, ela não vai existir mais. Ela começou a falar de uma maneira que me tocava muito. E eu ficava assim, chorava. Ela falando que eu ia me encontrar, que eu ia inspirar pessoas, que esse era o meu propósito, que eu ia conseguir chegar em vários aspectos da minha vida que eu sempre sonhei. E naquela época eu não conseguia enxergar isso. Naquela época eu não tinha isso. Era só preto na minha cabeça, luto. Assim, só isso que existia na minha cabeça. Então, assim, quando ela falou sobre essa parte de palestrar, de me comunicar, nem na minha cabeça existia. Então, assim, a verbalização foi acontecendo. Então, acho que eu preciso disso, entregar mais, confiar mais, ser grata também, porque eu acredito que quanto mais você é grato, quanto menos você pede, quanto mais você é grato, mais acontece, entendeu? Mas de coração mesmo. Então, eu acredito que essa parte do autoconhecimento é o que me move, é o que eu sinto quando eu falo, quando eu dou conselho, quando eu consigo minimamente que a pessoa se sinta bem com o que eu falei, entendeu? E use o que eu falei, entendeu? Porque é na prática. Quando eu estudo a filosofia, é muito sobre isso, é na ação, gente. Não adianta você ter o maior conhecimento do mundo se você não bota em prática, entendeu? Assim, é o que eu falo. Essa ação é que me move. Me move realmente a ajudar pessoas, instruir pessoas com o conhecimento que eu tenho, do que eu vivi, do que eu posso ajudar. Então, meu coração tende a isso. Eu me sinto assim, queima meu coração quando é para esse lado. Então, eu iria para esse autoconhecimento. Não que o fit não existe. Porque eu falo, o fit pode ser trabalho, pode, mas vive em mim também. Então, assim, é o meu hábito. Eu vivo ele. Eu não preciso fazer algum esforço de falar, hoje eu não quero. Eu vou porque eu gosto, entendeu? Então, assim, realmente o autoconhecimento, com o meu despertar que eu tive espiritual, que me induziu a ser quem eu sou hoje, que eu consegui entender quem é a Ana, quem eu sou, o que me move, o que eu quero de verdade. Então, realmente eu vou para reflexão e o questionamento. Eu acho que para mim, quando você entende que sempre que você tende a esse lado de se refletir, ter reflexão e querer entender sobre o assunto, aí você quer chegar na sabedoria, mas é difícil, você sabe, viu? Não existe não, já morreram. Você traz essa questão da filosofia. A gente tem na filosofia, não sei se você vai lembrar, do mito da caverna, né? Estudei também. Que a gente, às vezes, sai da nossa zona de conforto e tem que voltar. Você acha que, ou consegue enxergar isso na tua vida, nas redes sociais? Saiu da sua zona de conforto, saiu de um cenário diferente. A gente estava falando dessa transição de 9 meses, de quem é a Ana e quem é a Ana hoje. Você acha que tem uma missão de as pessoas com quem você influencia hoje, com quem você atua hoje, de trazer para que sejam pessoas melhores? Cara, é isso que você falou do mito da caverna, acho incrível do Platão, assim, eu considero o Instagram como foi uma evolução minha, até porque eu fiz aniversário recentemente e muito Eita, do que escorpiana, gente. muito do que as pessoas na dedicatória me falavam, e juro, enche meu coração de alegria, falou assim, Ana, eu fico absurdamente feliz pela sua evolução. Por como você mudou e pela mulher que você está se tornando. E eu vejo isso muito ao pé da letra, porque eu sinto isso, eu vivo isso gradativamente. Então, assim, é no desconforto que você encontra o conforto, mas não é tão bom assim ficar no conforto. Mas eu acredito que realmente é o chamado da vida, quando você se sente desconfortável. É a vida te empurrando para você viver, gente, porque a vida realmente é isso. É o que você viva ela de fato. Porque ela não é uma linha tênue, assim, reta. Não vai ser isso, desculpa, é uma montanha-russa. É aquilo assim, ó. É baixo, alto, é isso. Então, assim, acho que é como você lida realmente com a vida. Porque problema todo mundo tem, gente. A pessoa mais rica, a pessoa mais pobre do mundo tem problemas, entendeu? Então, é mais como você lida, a sua Verdade. perspectiva sobre aquele assunto. Então, é o que eu falo. Ou você pode acordar e falar assim, meu dia vai ser uma merda, que vai ser uma merda mesmo. Ou você acorda e fala, meu dia vai ser lindo e eu vou fazer meu dia ser lindo. Então, é realmente essa mudança do mindset, da tua mentalidade. Não tô falando que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, até porque não existe isso, mas eu sempre tento reprogramar a minha consciência para que, cara, eu não fique com esses pensamentos tão autodestrutivos pra mim. Eu mereço isso? Eu mereço ficar me crucificando? Eu mereço me cobrar tanto assim? Por que eu não posso me parabenizar um dia e falar, poxa, Ana, o tanto que você cresceu, poxa, Ana,
o tanto que você tá crescendo na sua vida, você tá indo atrás dos seus objetivos, você tá querendo melhorar como pessoa. A filosofia mesmo eu faço, que é uma filosofia aplicada, para ter essa melhora como ser humano. É você entender, de fato, como você funciona, entendeu? Então, assim, depois que eu entendi quais são as minhas bases, coisas inegociáveis para mim, o que eu mantenho de decisão, porque é o que eu falo, a coerência tem que existir tanto mental quanto de atitude, porque não é legal você pensar uma coisa e fazer outra. Você se sente mal. Você fala assim, poxa, não sustentei minha própria decisão, cara. Então, assim, isso é muito com outros relacionamentos. Então, assim, é você com você mesmo. Então, assim, por isso que eu falo. Eu quero ir para esse lado, gosto, e acredito que a vida é isso, ir com medo mesmo. Realmente é essa frase. Porque se não for, ninguém vai por você, querido. Isso é verdade. E no Instagram a gente vê muito isso, né? Assim, a pessoa na vida real é uma coisa, é muita incoerência. E daí lá no Instagram é outra coisa. Então, não sustenta, acaba não sustentando. E quando existe esse autoconhecimento, que as pessoas conseguem transparecer isso, eu acho muito legal citar a Virgínia nesse caso, porque ela é ela. E aí ela faz as coisas erradas, o povo tenta cancelar e ela tá nem aí, tá postando lá as duas Autêntica. filhas brigando, a babá ficando maluca, e é a vida dela e tá tudo bem. Ela se aceitou, né? Se aceita e consegue transmitir isso para as pessoas. Eu acho que é isso que tá faltando hoje, de forma geral, nas redes. As pessoas, elas eu sou cristã, mas eu sou cristã só dentro da minha casa. Lá no Instagram, que eu corro o risco de ser cancelada, eu sou agnóstica. Ou eu não né? Então, falta de posicionamento também gera essa apatia. Isso que você falou é interessante, porque na filosofia a gente fala muito sobre isso. Essa questão de ética. Por exemplo, você só não rouba o pão porque tem uma câmera que tá te vendo para você roubar o pão? Então, assim, é muito você com você mesmo quando a última porta se fecha, entendeu? É porque você não fez isso porque alguém tá olhando? Porque se não estivesse olhando, você ia roubar? Então, assim, é muito nesse sentido, realmente, que você falou, essa incoerência. Então, pra mim, o que mais me enche de alegria é saber que eu consigo ter uma decisão, sustentar a minha decisão e ter essa coerência de atitude e pensamento, entendeu? Isso me formula como uma pessoa, assim... Isso é a minha ética, esse é o meu valor, é isso que eu quero pra mim, pra minha família, pras minhas coisas. Então, assim, são coisas inegociáveis pra mim. Não tem essa, ai, Ana, não sei o que. Não. Ah, não. É inegociável pra mim, é eu comigo mesmo. Porque eu sei que depois, se eu fizer, quem vai se fuder sou eu. Quem vai prestar conta na cabeça que sou eu. Então, assim, acho que as pessoas esquecem muito disso. E no Instagram é muito esse efeito manada, entendeu? Sim. Então, assim, muita gente deixa de fazer o que quer e faz muito pelo efeito manada porque os outros estão fazendo. Aí isso me enche o saco, sendo muito sincera. É que nem quando teve aquela febre da lipoaspiração. As pessoas, do lipo HD, as pessoas fazendo essa lipo não sabem a longo prazo se 10 anos depois poderia dar algum problema, mas fizeram nesse efeito manada sem conhecimento algum. Então, isso me estressa de uma maneira de assim, gente, tem conhecimento sobre as coisas, estuda, gente. Faz por você, não faz porque os outros estão fazendo. Existem já milhares de pessoas iguais, entendeu? Então, assim, eu tento trazer isso pro meu Instagram, que as pessoas mais falam. A minha maior qualidade, na realidade, é a minha autenticidade. Porque da maneira como eu falo, como eu ajo, é o que eu sei fazer. Eu não estou inventando um personagem. Não estou inventando uma persona ali. Realmente eu estou sendo o que eu quero ser e mostrando o que eu sou. Então, quando as pessoas se identificam, tem aquela fidelização mais transparente, entendeu? E essa honestidade. Então, por isso que a Virgínia, eu acredito que realmente ela tem esse número de seguidores. Porque realmente ela mostra a vida dela inteira ali, todos os dias, mas da maneira dela, entendeu? Sim. Eu vejo que a pauta das mulheres é muito importante para você no próprio Instagram, na vida, inclusive. Da onde surgiu essa vontade de empoderamento das mulheres, sobretudo no que você faz hoje? Eu acredito, assim, que as mulheres não se enxergam tanto assim quando tem um homem por trás, entendeu? Nem só botando em pauta o homem em si, mas acho que a mulher sempre tem essa dificuldade, até porque a mulher sempre foi para o outro lado, né? Assim, mais de casa, mais de cozinhar para o marido, mexer com o filho. E hoje em dia tem mulheres não querendo ter filhos, tem mulheres realmente não querendo isso. Então, eu acho que o empoderamento vem muito disso, da mulher se enxergar como uma mulher foda, com uma mulher que consegue fazer as coisas dela, com uma mulher que tem objetivos, com uma mulher empresária. E esse é o caminho que eu quero seguir. Eu quero estar no meio, nesse ambiente de mulheres que se enxergam assim. E eu gosto. Porque, assim, a maioria de muitas mulheres bonitas, as pessoas não imaginam, mas a autoestima tá no chão delas, entendeu? As pessoas não imaginam. Então, assim,
acredito que a força que a mulher tem, nem ela mesma enxerga. Então, eu gosto desse lado de empoderamento para ela se enxergar, ver que ela é foda, ver que ela é importante, ver que ela consegue também. Até pela essa cultura que eu tive familiar da minha mãe ficar aqui e meu pai aqui no topo, entendeu? Sim. Por mais que os dois eram um pilar, tinha essa diferença notória, entendeu? Então, assim, eu vejo isso até nas minhas relações. É quando, às vezes, você quer um provedor. Você não quer, você acha que o cara tem que pagar tudo, você acha que o cara tem que fazer tudo. Nem sempre é assim, gente. Beleza, o cara tem que ter a sua energia masculina e você a sua energia feminina, isso é óbvio. Mas, assim, você precisa ter suas coisas, gente, entenda. O seu trabalho não vai te largar e te ligar assim, 1 da manhã, não quero mais ver você. Esse cara vai, entendeu? Então Verdade, hein? tem as suas coisas, entendeu? Faça valer a pena a sua vida, porque você não viveu grudado com outra pessoa. Então, assim, eu vejo isso porque eu vi isso muito na minha mãe e no meu pai. Quando meu pai morreu, minha mãe ficou sem norte. Porque meu pai pegou minha mãe para criar, basicamente, com 20 anos. Meus pais tinham 18 anos de diferença. Então, assim, minha mãe não viveu a adolescência dela, minha mãe não viveu outros amores, minha mãe não viveu a vida dela. Então, sempre priorizo isso. Viva a sua vida. Você quer somar com alguém? Some, mas você tem a sua vida e a pessoa tem a vida dela. Eu sinto isso. Eu vejo isso. Até porque para eu me relacionar, meu Deus, que dificuldade. Mas assim, por isso que eu falo, acho que você se encontrar internamente, você entender sua criança interior, você se entender, você pode estar com alguém no meio desse tempo, isso é óbvio, mas assim, acho que o buraco é mais embaixo, é contigo mesmo. Por isso que eu falo que é importante a mulher ter esse empoderamento sozinha, de entender que ela consegue. Você estava num cenário, e tá num cenário, né? Mas que muitas das vezes é tido mais masculino, que é da academia, que é do treino. Como é que é se posicionar nesse meio que muitas das vezes já está dominado pelo fisiculturismo, pelo suco, como é que é muito popularizado atualmente, e se colocar como uma mulher influente de fato nesse cenário? Cara, o que eu falo é muito da sua postura. Assim, podem te ver como chata, como arrogante, mas você tendo uma postura como mulher ali, falando que você gosta, você não gosta, aí não vem os engraçados, entendeu? Então, assim, já que eu vivo num meio muito masculino, que é muito verdade, até porque eu tenho um ciclo feminino muito pequeno. Eu tenho muito mais amizades masculinas do que femininas, sendo sincera. Mas é muito seu posicionamento, até porque eu já passei situações, sério, muito tristes, que eu não me posicionei e eu me senti assim, nossa, é como se alguém tivesse cortado a minha língua, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que se eu tiver uma postura, eu sei que vai ter, eventualmente, existem caras idiotas no mundo, né, gente? Não tem como. Mas eu sempre tento frisar esse meu conhecimento e botar em jogo, até porque quando eu falo, as pessoas não acreditam. É assim, tá ali me vendo, aí conversa e fala, nossa, te achei que você era diferente. Sabe falar, né? Aí eu... Mas, assim, eu acredito que é muito do seu posicionamento e da sua postura. Porque a energia que você emana, gente, vai vir que você está emanando. Então, assim, acredito que quanto mais você tiver esse posicionamento, essa postura, essa presença, as pessoas vão te respeitar. E se te não respeitar, aí você resolve na rua. Brincadeira. Brincadeira, mas acredito, assim, o respeito realmente é a gente que impõe, não tem como. Verdade. Com certeza. Olha, você pincelou ali atrás a sua forma de se relacionar com as pessoas. Eu olhei o seu Instagram, tem fofoca lá. Eu olhei uma foto e eu tô muito interessado. Como é que surgiu aquela foto? Vou deixar você comentar. Eu tô querendo saber que foto. Sobre um tal de Whindersson, não Ah. sei como é que foi. Se você pode comentar. Não, posso. Na verdade, eu fui chamada para fazer esse trabalho como modelo, que foi incrível, inclusive, assim, eu vi meu potencial, que eu consigo fazer carão, que eu consigo fazer foto. Foi muito bom. Foi assim, uma escadinha para mim, é o que eu sempre falo, essa escada da vida, de subir. Às vezes você desce 3 degraus, às vezes você sobe de novo. Então, assim, foi uma pessoa que eu conheci que realmente fez parte da minha vida, me impulsionou, consegui enxergar várias coisas, até em relacionamento também. Me conheci como pessoa, até me conheci como uma pessoa carinhosa, que isso eu não sabia que existia em mim, pra você ter noção. Pela minha cultura familiar, então eu comecei a enxergar que eu realmente tinha um carinho dentro de mim, mas acredito que as pessoas não passam na nossa vida por acaso. Tudo tem um motivo, um aprendizado, uma resiliência, uma experiência. Então eu levo isso. Eu levo realmente como um aprendizado de entender a mulher que eu sou, de entender qual é o meu valor, o que eu quero pra mim. Então, esse networking que acabou acontecendo foi muito favorável pra mim. Então, eu vejo, assim, que nada é por coincidência. Tudo tem um motivo. Então, eu fico muito feliz de tudo que eu aprendi, tudo que eu levo. E eu sempre É que tá tocando aqui. Eu sempre vejo como isso e sempre vou levar pra minha vida essa questão.
Mas as fotos ficaram lindas, né? Pelo que Não, você as viu. fotos são lindas. As fotos Não são só lindas. aquelas, as últimas também que saíram, dei uma olhada. Super modelo, inclusive. Super modelo. Mas você acha que deu um up na sua carreira de influência, de posicionamento nas redes sociais, então, essa fase da sua vida? Olha, se eu te falar que não, você acredita? Por quê? Acredito, vou tentar aqui. Porque, por mais que eu tivesse todas as ferramentas possíveis, eu não conseguia. Porque meu pai tinha acabado de morrer, então eu tava meio que num luto, assim. Não conseguia ver as oportunidades como uma ajuda. Então, assim, da maneira como foi, eu não tava preparada pelo que veio. Então, eu não conseguia abraçar tudo que eu poderia. Então, assim, foi um momento que não... Que, assim... Talvez em questão de site de fofoca, saber quem é você, ver a foto, enfim, por esse lado sim, mas foi um lado pejorativo, um lado que pra mim não me alimenta, entendeu? Sim. Então, acho que o lado de negócios mesmo, de eu falar assim, não, é isso, agora o meu Instagram é isso, o meu posicionamento é isso, não teve, porque eu não tive essa ajuda também. E não tive esse mindset de entender realmente se eu era modelo ou não, né? Então, assim, até hoje eu fico meio assim, eu falo assim, gente, será que eu posso ser modelo fotográfica? Será que eu posso começar a fazer essas fotos? Aí vem aquela crença limitante. Acho que eu não dou conta. Entendeu? Então, assim, acho que é muito... A gente realmente cria oportunidade, não tem como. A gente acredita muito na sorte, porque a sorte também te favorece, mas realmente as oportunidades, quando você tá preparado, é diferente. E eu não tava. Mas deu um up nas suas redes sociais, né? Hoje você tá com o quê? 115 mil? Deu um up, mas era mais os olheiros, assim, de quem é ela? Quem que é, entendeu? Não era muitas pessoas pra fidelizar comigo. Hoje em dia eu tenho as Isso minhas é uma fase fidelizadas. importante, né? Porque, assim, surgiu disso e como é que você fez pra dar aquela virada pra fidelizar, pra gerar um conteúdo relevante pras pessoas? Então, realmente foi essa autenticidade, ou a relevância. Foi eu me mostrar nas câmeras, fazer piadinha, brincadeira, trazer coisas fitness, que é o atual nicho do meu Instagram, realmente, de mulheres querendo saber minha alimentação, querendo saber meu treino, o que eu faço pra ficar com esse corpo. Então, assim, eu já tinha esse nicho fit. Aumentou porque veio umas mulheres e eu consegui fidelizar, mas de resto sempre foi muita fofoquinha, tipo, ai, quem é ela? Não sei o que lá. Então, assim, não vejo isso como um respaldo de positivo, mas vejo que teve aquele engajamento, não tem como, né? Até porque quando a gente fica priorizando muito números, a gente esquece realmente do que a gente quer postar de verdade. Porque a gente não pode negar que números são fotos de biquíni, fotos realmente chamativas, ou também confusões, né? Que é o que o povo gosta realmente de engajar. Confusão, o povo Confusão. gosta. O povo gosta, então assim, eu não vou pra esse lado, eu não sou isso. Então assim, as pessoas acham que quando saiu essas fotos, queria saber o que aconteceu. Desculpa, mas não vai saber, Ah, eu já ia perguntar, gente. porque eu não sou, eu, Poxa Ela não vida, pode, Ana. ó. eu não me alimento disso, entendeu? E quanto mais você alimenta uma energia, mais ela cresce. Então eu vejo muito por esse lado, até pelo meu mental. Então eu tento sempre essa energia pura e não falar que eu sou a pessoa mais pura do mundo, mas eu sempre tento ir pra esse lado. Total, Isso é verdade. certíssima. Mas enfim, olha só, você falou que tem um outro Instagram aí pras mulheres, pra você se relacionar com elas. De onde é que surgiu isso? Tem funcionado? Tem dado frutos? Então, vou ser sincera com as meninas, que elas estão bem putas comigo. Me Ixi. desculpar aqui, porque às vezes eu não sou muito assídua lá. Mas quando eu pego pra falar lá, eu falo mesmo. Ali é muito conselho amoroso, o que acontece comigo. Só que acabou que, já que ali você não conhece muitas meninas e você conta muito da sua vida, muita coisa dele sai, entendeu? Então, assim, aí eu já não tava gostando muito. Eu falei, poxa, fala uma parada aqui e tô sabendo que uma outra menina aqui de Brasília tá sabendo. Eu falei, gente, como assim? Então, assim, eu não gosto disso. Então, eu tive que, assim, nichar mesmo ali quem poderia ficar, né? Porque é privado, então não deixa entrar fake, é conta real mesmo, é mulher mesmo. Então, assim, ali é o meu momento de conversa, de troca com as meninas, que elas gostam muito, é bizarro. É engraçado você pensar que você pode falar a besteira que for, mas tem gente ali te ouvindo, te aplaudindo, se identificando. Então, é gostoso essa troca realmente que eu tenho com as meninas. E são umas 600 meninas, então, assim... E olha que poderia ser mais, se eu engajasse ali e falasse, não, esse é o dele que eu vou ficar aqui. 1000 meninas, quero 1000 meninas, enfim. Então, assim... Encontrei meu potinho de amor ali, porque, gente, elas falam comigo demais, assim, me pedem conselho, vão no meu Instagram pessoal normal falar comigo, falar o que aconteceu, onde você tá. Tipo, se preocupam com você. Tipo, você sumiu por quê? Onde é que você tá? Até meio tóxico às vezes, mas assim... mas realmente, o dele eu acho uma maneira muito boa pra você fidelizar pessoas que eventualmente vão comprar algo seu também. Sim. Olhando essa monetização é importante, cara. Porque, poxa, a gente precisa de dinheiro, né? Total. Você pensa em lançar algum infoproduto, Ana? Então, eu tava com um andamento de um curso pro Shape Slim. Ia ser até o nome, Bumbum Sob Medida.
Então, assim, meus treinos, basicamente, com a minha dieta, e seria voltado para o meu mindset. Então, eu, além de ser a modelo do curso, eu falaria o que funciona comigo, o que eu faço quando eu acordo, por que que eu faço isso. Então, eu venderia para esse lado. Só que, enfim, sempre a gente vai deixando muito no papel, né? Foi aquilo que eu falei. Eu tenho essa dificuldade ainda de acreditar muito em mim, que isso possa gerar muita coisa. Então, assim, tô indo devagar no meu momento, no meu processo, não tô acelerando, mas também não quero ficar na inércia. Ninguém quer ficar na inércia. Então, acho que hoje em dia eu tô mais preocupada com a Ana interior, que eu tô cuidando dela. Então, acho que essas questões do infoproduto eu posso deixar para ano que vem. Até porque eu tô numa fase minha que eu quero desbravar, entendeu? Assim, falei do intercâmbio, é uma coisa que eu sinto muita vontade. Que minha amiga foi para Cape Town, que fica na África do Sul. Olha só. Lindíssimo lá. De primeiro mundo mesmo, assim. E ela se encontrou lá mesmo. Então, eu acho que, para mim, seria muito legal no individual, morar sozinha, ter minhas coisas, desbravar mesmo, explorar. Então, porque Brasília se limitou muito comigo. Então, assim, eu não me vejo aqui, juro pra você. Eu não consigo me ver morando aqui. Eu realmente quero explorar, sair daqui, fazer minhas coisas. E quem sabe, que eu não sei nada do futuro, voltar aqui e ter meus filhos. Se fosse para fazer um intercâmbio, você faria onde? Cara, meu sonho mesmo era Los Angeles, mas muito caro, viu, Estados Unidos. Então, acho que Cape Town é um lugar que eu pesquisei muito, é um povo caloroso. E até porque eu estou indo para aprender inglês. Então, assim, ali é muito mais receptivo e tem essa facilidade em te ensinar. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles me falam que eles perdem a paciência. Se você erra e não quer nem mais te ouvir. Ali não, eles falam assim, você erra e quer te ouvir de novo. Fala assim, não, fala mais uma vez. Que aí você consegue, entendeu? Tipo, eles te instigam realmente a aprender a língua, entendeu? Então, acho que Cape Town seria um lugar massa. E a Austrália? A Austrália seria mais para trabalho, porque muitos brasileiros vão para lá trabalhar, né, gente? Sim. Você ganha por hora ali. Então, assim, acho que seria mais África do Sul e Austrália. Você continuaria mexendo com produção de conteúdo? Sim, continuaria, com certeza. Um vlog, assim, vem comigo no meu primeiro intercâmbio. Então, desse jeito, entendeu? Então, acho que eu também não iria sumir das redes sociais. Eu não tenho esse anseio. Antes eu tinha esse problema de, será que eu viro low profile? Será que eu me enterro numa caverna? Então, assim, não Gente. tenho mais isso. Eu tinha esses pensamentos destrutivos. Então, eu consegui entender. Ana, o que você quer? O que você realmente quer? O que faz seu coração acelerar? O que você gosta? É a comunicação, independente do veículo, entendeu? É a comunicação. Ali eu me enxergo como pessoa, como eu falo, como eu me expresso, como as pessoas me entendem. Então, eu sei que meu caminho é esse. Só tô naquela dificuldade de entender por onde, entendeu? Mas eu sei que é isso, entendeu? Eu vejo que o que passa nas suas redes sociais, o que você está apresentando aqui pra gente é uma coisa muito autêntica. Muito autêntica mesmo. Mas conta pra gente. Algum segredo, alguma coisa que te faz pensar, não, isso aqui eu vou guardar só pra mim, essa vai ser a Ana que eu não quero que ninguém saiba. Olha, eu tinha essa dificuldade, que até um amigo meu, a gente comentou, de eu não ter essa máscara. Assim, eu tenho essa dificuldade porque acaba que eu me apresento muito como eu sou pra todo mundo, entendeu? Uhum. E nem todo mundo precisa acessar isso. Então, acho que a gente tem que ter aqueles limites, que hoje em dia eu entendo que eu preciso ter. Mas tem coisas muito do meu pessoal que eu realmente não vejo necessidade em falar. Que eu falo Justo. assim, tem coisas que eu posso falar e tem coisas que não. Tem coisas que agregam e tem coisas que não. Então, assim, eu sei ponderar. Eu sei o que eu quero falar e o que eu não quero falar. Então, é super nessa autenticidade. Quando eu vejo... Às vezes, até eu posto umas coisas e a pessoa... Nossa, você não errou o Instagram, não? Não era no Daily, não? Eu falei, não, é aqui mesmo. Então, assim, eu vejo o que eu quero de verdade. Até porque, se a gente ficar muito na vibe do que os outros pensam sobre você, você não vai fazer nada. Porque as pessoas pensam no que... Às vezes, você tá ali na academia, a pessoa tá te olhando e você... tá olhando pra mim, tá falando alguma coisa. Às vezes, a pessoa tá pensando, será que eu deixei o fogão ligado? Então, assim, a pessoa não tá nem aí pra você, às vezes. Então, acho que quanto mais você tem essa cultura de entender que é você e acabou, faz logo, e não de, será que eu faço? Não, será não? Faz. Então, assim, é muito melhor do que ficar naquele e se, sacou? Pra mim, o e se me mata. Sério. Ana, teve um vídeo seu que viralizou, né? Com aquele do braço com o Do pneu. pneu. Nossa, sim. Cara, uma piada aquilo ali, né? Porque, meu Deus, assim, foi um vídeo super descontraído que eu fiz, assim, pra brincar sobre a cebola aqui que eu tô criando no meu ombro, que eu tô forte.
Aí eu tava segurando um pneu que... É porque, assim, no meu carro eu não entendo muito de borracheira, essas coisas. Só que esse meu pneu sempre fura. Sempre fura. Mas, gente, de verdade, eu sou o Brian Quem no nunca? volante. Eu não sou ruim, eu sou boa. Só que o que acontece? Meu pneu sempre fura. Aí eu sempre fico com step. Aí comprei um pneu que não cabia mais no meu carro. Aí eu tive que subir com o pneu pra guardar na minha casa. Porque eu já tinha outro step Você com a comprou roda. um step do step? É, porque assim, quando eu fui no posto, ele tinha falado assim, ó, seu pneu furou, mas não tinha furado, era só botar um macarrãozinho que tampava o furo. Então aí eu já tinha comprado outro pneu e já tinha outro step, e na minha cabeça eu fiz uma confusão. Enfim, fui subir com um pneu, que não tem roda. E eu, pra entender isso hoje em dia, agora eu entendo. Falei assim, caramba, então é pneu e roda, né? Eu não sabia que tinha essa diferenciação. Aí subi com o pneu, falei, vou filmar, meu braço tá tão grande. Aí filmei, falei assim, aí você prefere o shape ou o namorado? Foi alguma coisa assim. E aí, Só qual que você prefere? Os dois. Mas assim, Muito bom. assim, nos comentários é só de ler. Só homem me xingando. Só homem. Teve muito hate. Teve muito hate. Não, e de homem mesmo, assim. Teve um cara que falou assim, e esse shape de 14 anos aí? Falando que eu tinha o shape de um menino de 14 anos. Eu falei, como é que tem coragem de falar uma coisa dessa? Não, absurdo. E Foram como altas você lida coisas. com isso, Ana? Como você lidou, assim? Sendo muito sincera com vocês, eu não ligo nem um terço do que estão falando. Mesmo, assim, internalizado em mim. O que eu não gosto é de injustiça. É se eu não fiz uma coisa e falam que eu fiz. Isso eu não gosto, porque na internet é muito difícil, é muito volátil. Eles falam o que eles querem. Então, se você fosse defender a pessoa, acredito que não. Então, você já fica com raiva, assim, mas eu não posso transformar a cabeça da pessoa do que eu penso. Então, assim, quando eu vejo esses comentários, diz muito mais sobre a pessoa. É uma pessoa ali gastando o tempo dela pra botar ódio ali nos meus comentários. Então, eu realmente, de fato, não ligo. De verdade. E quanto mais eu vejo, mais eu gosto, porque mais engajamento dá ali, por mais que eu não esteja monetizando ali. Mas, assim, deu, assim, 6 milhões de visualizações aquilo ali. 6 milhões, tipo assim, só de gente olhando. E Só de homem xingando a Ana. Só de homem Mas me tu lê xinga. tudo? Eu li alguns. Teve uns que eu li que eu quis muito responder. Eu falei assim, nossa, eu vou mudar esse cara. Assim, cara, otário, que não sei o quê. Tem uns, você fica chocada, mas assim, de resto eu só fui deixando, porque mostra essa escória de homens que existem, entendeu? Então, assim, eu tento sempre filtrar muita coisa, até porque se tem algum comentário muito pejorativo, eu falo assim, não, calma aí, pesou a mão, vamos apagar aqui. Aí apago, entendeu? Eu vou selecionando alguns que eu vejo que realmente, cara, eu não quero botar isso no meu perfil, ter isso no meu perfil. Então, assim, eu não ligo pra críticas de fato. Acho que eu tenho essa noção do que eu sou mesmo, do que pode me agregar e do que pode me fazer mal. Não é qualquer aquilo que eu falei, não é qualquer demônio que me assusta hoje em dia. É verdade. Sua rede cresceu demais, inclusive. Hoje ainda é só você ou você tá com uma equipe pra Então, cuidar? eu não tenho uma equipe de fato, eu tenho um sócio, ele é mais o meu assessor, assim, nessas questões de marketing, de posicionamento, de entender quais conteúdos eu devo fazer, quais dias eu devo postar, os horários que eu devo postar, os povs que mais viralizam. Então, assim, eu tenho mais essa ajuda, que é mais o meu melhor amigo mesmo, que me ajuda, ele é meu melhor amigo. Então, ele me ajuda com isso e é gradativo. Então, assim... Mas eu também já tenho essas noções. A gente pesca muito na internet. A gente vê o que funciona, o que não funciona. Então, é mais... Eu tô na vibe de entender o que funciona no meu Instagram e o que não funciona. Até porque eu tenho pouquíssimas publicações. A maioria eu arquivei, que são aquelas fotos de biquíni que eu falei, que realmente não refletem o que eu sou. Então, o que eu falo? Eu sou uma metamorfose ainda, entendeu? Então, assim, é gradativo. Então, eu não fico com vergonha do meu passado ou alguma coisa do tipo. Até porque é do meu passado que eu consegui me fazer, entendeu? Que eu consegui trilhar o que eu sou hoje por meio de tudo que aconteceu. Então, eu vejo isso. E quem você quer ser amanhã? Amanhã? Ser daqui 10 anos. Cara, eu só quero realmente lidar de uma forma leve com a vida, realmente não ter essas ansiedades, porque eu tenho tanta ansiedade, cara, assim, de pensar no futuro, se eu vou conseguir almejar o que eu quero, que é muito da nossa adolescência, assim, do nosso século. Até eu conversei com uma mulher na Verbalize sobre isso, ela falou assim, cara, a era de vocês é muito difícil. De verdade, é muito difícil, porque vocês querem tudo, querem no imediato e não funciona assim, porque não é assim que funciona de um dia pra noite. Então, acho que já que a gente vê muitos jovens ricos aos 12 anos, já Sim. passou em medicina, aí tu fica, como Sim. assim? Eu parei no tempo? Onde é que eu tô, entendeu? É verdade. Então, é muita informação em pouco tempo. Então, você se compara muito. Então, eu acredito que amanhã eu queira estar bem, óbvio, por favor, mas com uma ideia mais clara do meu objetivo. Porque na vida, eu acredito que tudo tem um objetivo. Até com pessoas, lugares, trabalhos, tudo tem que ter um objetivo. E eu quero ter isso. Então, acredito que... Espero que amanhã eu seja uma apresentadora. Olha, só tá no caminho. Fala super bem. Jornalista, né?
Pois é, não me formei, mas é uma área que eu gosto muito, até porque eu queria roubar o emprego do William Bonner quando eu era criança. Sua infância ainda foi William Bonner e Fátima Bernardes? Cara, acho que foi. Você vê, a Fátima deu também um outro segmento Eu pra amo a vida Renata dela. Vasconcelos também, acho super a vibe Ah, você dela. quer o Jornal Nacional. Não, mas eu gosto muito do jornalismo, até porque eu tenho um irmão que é jornalista também, aham. E conheci recentemente, tá? Esse É? irmão, O que é irmão? o filho do meu... É, meu filho, história, hein? Gente! É história. É um filho do meu pai que tinha 40 anos, que meu pai não conheceu. Ele nem chegou a conhecer meu pai, né? Que meu pai faleceu. Só que ele é meu pai cuspido. Tu olha pra cara dele e você fica assim, nem quero te olhar mais. Então, assim, ele é jornalista e ele sabe, eu já comentei isso, esse anseio que eu tenho realmente dessa parte do jornalismo, de você entrevistar, de você tá nesse ambiente. Eu gosto desse ambiente de câmera, de microfone, de conversar, de trocar esse bate-papo, assim, essa interação não muito formal, mas ao mesmo Sim. tempo que gera um conhecimento. Então, eu gosto disso. Total. Ana, o que você faria, o que precisaria acontecer para você dizer que conseguiu chegar no seu objetivo? Algum canal específico, ele aqui citou o Jornal Nacional, né? Mas, assim, existe algum lugar onde você almeja estar daqui a um tempo? É engraçado, né? Porque a gente nunca tá satisfeito, né? Mas, assim, eu tenho em mim, nessa parte do entretenimento, muito essa questão de MTV, Multishow, esses bate-bolas mesmo, eu gosto. Não vou falar que eu queria ter um programa meu, né? Que é, tipo, a Virgínia. Mas, sendo sincera, o ápice seria o programa. Realmente. Ah, muito bom, Sendo excelente. sincera, eu tenho vontade de ter uma coisa minha mesmo. E, cara, juro, vou pensar muito essa lei da atração pra jogar pro universo, porque eu me daria muito bem. O que me faz feliz, realmente, é conectar pessoas. Eu gosto disso, isso existe em mim. E só de eu pensar, pelo amor de Deus, que tudo seja sagrado, que aconteça, entendeu? Então, realmente, eu descobri o meu caminho na comunicação. E por mais que eu fale de palestra, coach, até porque às vezes eu sou muito coach dos meus amigos, sendo sincera. Mas eu sempre vou gostar de estar com o microfone na mão e estar falando. Então, acho que é esse caminho pra mim. Você traz essa questão da lei da atração. Mas, obviamente, você está aqui falando para o Brasil inteiro. Gente, isso é networking. Eu quero saber, na sua carreira hoje, atualmente, como é que você vê o potencial do network, de conhecer pessoas, para dar aquele up na nossa vida, como social media, enfim. Acho que relação entre pessoas é tudo. Esse network, ele precisa ser feito. Contatos, gente. Contatos mesmo. E é engraçado porque eu tive muito perto disso, muito cedo de network, mas eu nunca soube aproveitar. Tinham pessoas muito importantes ao meu lado e eu, assim, nada. Entendeu? Então, assim, acho que é tudo questão do processo mesmo. Então, hoje em dia, eu tento sempre para esse lado, assim, vamos fazer um network, vamos conversar. Inclusive, na Verbalize, uma galera da CDL, acho que foi lá, fez um network, que são empresários jovens, a gente conversou bastante, foi muito bom, porque, assim, é uma mentalidade muito próxima, são pessoas jovens. Então, assim, aí sai para comer, aí sai para conversar, e faz aquele network muito, não informal, mas não aquela formalidade, sabe? Então, acho que realmente essa questão da cooperatividade, de você ter esse network, ter essa escala grande de contatos, move muita coisa, tá bom? Então, gosto disso, sou boa nisso, em me relacionar. Então, acredito que nesse futuro, aí pra frente, que agregue muito, porque eu não vou parar aqui, né, nesse sentido. Quero continuar no teatro, porque eu acabei o teatro, mas esse anseio de São Paulo ou Rio é mais uma questão. Rio seria para fazer um CT, que eu tô querendo muito, que é treinamento de atores. É uma atuação realista, que é o que eu gosto. Eu gosto de coisas viscerais. Inclusive, em uma das minhas apresentações no teatro, foi bem difícil, né? Era assim, tinha que incorporar uma menina que foi estuprada. Nossa. E juntamente do ator ali na frente, ele que tinha me estuprado. Então, assim, foi difícil até pra ele. Então, assim, você no teatro, você não atua, você vive a cena, entendeu? Então, assim, você empresta seu corpo. Então, ali, todo o dinamismo ali de apagar a luz, fazer você sentir, entrar no clima, é muito visceral. Você sente o negócio, você sente que tá ali, você sente que aconteceu com você. Então, acho que o teatro, ele te libera essa vulnerabilidade gostosa de viver a vida. Gente, é gostoso demais. E eu não faço tem um tempo. Então, assim, eu já sinto assim, tá me chamando, eu quero. Então, assim, não é que eu queira ser, de fato, atriz ou ator, enfim, não é. Mas é esse meio, realmente, de ter
ser desinibida, de conseguir, sabe, te mostrar ser você sem nenhum meio tentando te travar. Então, eu vejo o teatro muito como isso. E São Paulo é muito um networking, que eu tenho muito contato em São Paulo. Então, o fit era muito para esse lado, assim. Ironberg, Growth, fazer ali um bem bolado com alguma blogueira também. Essa troca, entendeu? Então, assim, Brasília é muito limitado. E Brasília tá pequena para mim. E eu falo isso com total convicção. Mas, assim, é difícil quando você quer muita coisa, né? Então, eu quero, tipo, sempre focar em uma, realmente, mas sempre tendo aquele meu leque aberto de várias opções. Mas acredito que, por favor, Deus, tudo vai dar certo. Ano que vem, eu acredito em signos, tá? Olha E só, uma- e você é escorpiana, então vingativa, gente. Então, eu não me dou como vingativa, mas eu acredito que o escorpião, ele renasce muitas vezes. Sério, é um escorpião que falam que na linha tênue, assim, ele é da morte. Eu Bota vou um dizer que o que escorpião. salve é o ascendente, gente. Pois é, meu ascendente é em câncer, acredita? O meu também. Mentira. Não, em qualquer Juro, lua, sentimental. socorro, para. Mas minha lua é em gêmeos. Não, a minha lua não é em gêmeos, ela que tá em Áries. Aí Aí é pegado. Mas assim, eu acredito que na astrologia, uma mulher que é mãe de um amigo meu, ela falou assim, ano que vem é ser um ano de transformação. Aí eu falei assim, poxa, nesses 3 anos eu tô me transformando, mais um ano de transformação, ai meu Deus, o que que tá por vir? Então assim, acredito muito nisso, nessa questão de que realmente o ser humano, ele veio aqui pra isso, a missão é pra gente melhorar, a gente não tem essa, é a gente se desprender realmente desse ego da matéria, se ver despido, porque nessas aulas eu aprendo muito sobre isso. A gente, o ser humano, ele tá muito focado em outras coisas que não são importantes. A gente não tá aqui para isso. O material não importa. É o que tá aqui, entendeu? É a essência, realmente. Então, eu trabalho muito isso. Eu tento muito trazer esse conhecimento para as pessoas entenderem que realmente a vida é nesse ponto. Não é essas outras coisas. Gente, dinheiro eu sei que é importante, porque é uma necessidade. Mas não é tudo, entendeu? Então, assim, você não vê as pessoas mais ricas do mundo, as mais felizes do mundo também. Então, você entende Verdade. que não é por aí, entendeu? Sim. Então, assim, eu sempre tento levar para esse lado, até porque eu tive os 2 lados da moeda, no sentido de dor mesmo, e depois saber o que realmente faz sentido para mim. Então, hoje em dia, realmente, o que só faz sentido para mim é o que vale a pena para mim. E não interessa o que pensam, o que falem, o que acham. Eu estando bem comigo é o que importa. No teatro você já fez comédia, né? Sim, E e foi aí? muito, foi muito engraçado, porque eu lembro, a minha primeira peça era do Tok Tok. Era porque, assim, o Tok Tok, eles fizeram um filme e depois fizeram uma peça sobre ele. E a minha personagem, é porque, assim, são 6 personagens que têm problemas psiquiátricos. Então, assim, aí tem o psiquiatra ali e o meu problema era a repetição. Tudo que eu falava eu teria que repetir. E meu nome acho que era Emily ou Lily. Aí eu falava, bom dia, tudo bom? Tudo bom. Então, assim, eu sempre repetia. Aí, na hora, o que me deu gás foi... O povo ali falava assim, não vou conseguir olhar pra plateia, que eu vou ficar com medo. Mas é muita luz, então, assim, acaba que você não enxerga muito. Mas depois que, quando eu comecei a fazer o meu papel, uma menina da plateia riu tanto, eu foquei nela e foi o meu termômetro. Tudo que eu falava, a menina se cagava de rir, eu ficava... Sério, por isso que eles falam que tá em cena, no palco, é muito diferente. É um sentimento muito... Nem consigo especificar como é o sentimento de verdade, porque é muito mágico. É realmente uma sensação de quem realmente gosta. Você tá ali vivendo a cena com o outro, e porque você não faz a cena sozinho. Teatro é muito isso que eles falam, é sobre o outro também. Porque pra uma cena tá boa, não é só você atuando bem. A outra pessoa também tem que estar bem. Tem que estar aquela conexão, entendeu? Então, eu me descobri muito ali com a família que eu fiz no teatro. Eu fiz uma família. E eu amo isso, porque todo lugar que eu vou, eu faço uma família. Tanto na Verbalize quanto no teatro. Que, inclusive, eles fizeram uma festinha de aniversário pra mim. Ai, que Eu legal. achei incrível, chorei. Ela me deu um livro. Você acredita? O livro era Como Ter Fé. Nossa. Sério, Forte. muito forte, porque, assim, é uma mulher que eu conheço há pouco tempo, e, assim, escreveu a dedicatória e falou assim, o que eu vejo em você, eu vejo em poucos jovens hoje em dia, esse sentimento especial, genuíno, de você ser verdadeiro, entendeu? Então, assim, acho que hoje em dia a gente tá perdendo muito isso. Então, eu gosto dessas conexões verdadeiras, eu sou o máximo da honestidade, por isso que eu falo, a ética pra mim é ter a minha honestidade, porque eu só funciono à base disso. Não quer dizer que eu sou sem filtro, às vezes eu sou meio sem filtro, mas, assim, eu pondero muito pra esse lado, porque eu tenho que ser assim, o meu visceral é esse, eu quero pessoas que estejam comigo, que eu escolha essas pessoas, porque o mais perto que a gente chega de uma vida boa são as pessoas que você escolheu. Porque a gente tem esse dom de escolher, a gente pode escolher as coisas. Então, se você tem essa oportunidade de escolher as pessoas boas, para você escolhe as pessoas boas. É, não Então, escolhe assim, os lixos, você Aham, então, joga assim, pra fora. É porque o ser humano tem isso, a gente tem o dom da escolha, que a escolha é Sim. toda nosso livre-arbítrio. Então, eu Sim. sempre vou muito para esse lado. A gente é muito fruto das pessoas com quem a gente se relaciona. A Ana, de Ana pra Ana, que agora estava comentando que... Bom, é bom que a gente ande sempre com pessoas talvez melhores do que a gente, que isso inspira a gente a ser melhor,
Como é que tá seu ciclo hoje, hein? É incrível isso, porque realmente a gente é a média de quem a gente anda. Isso é muito favorável. Seja em ambiente, lugares com pessoas. Então, assim, eu sempre tento frisar numa tecla de pessoas sinceras, pessoas que eu vejo que eu consigo enxergar uma coisa boa. Mas, assim, ultimamente tem sido um pouco desgastante, porque a maioria das minhas amizades não estão mais em Brasília, na realidade. Pessoas que são minhas companheiras mesmo, assim, de fé, não moram mais aqui. Então, tipo, eu tenho esse contato mais por internet. Então, aqui em Brasília tá sendo um pouco difícil eu ter muita amizade. E eu nem ligo muito. Mas os meus propósitos são diferentes. Então, assim, no meu alinhamento, as pessoas que estão andando comigo, inclusive meu melhor amigo, um gay, viadinho, que eu amo, que, assim, a gente tá tão alinhado. Assim, e veio outras amizades da época do ensino médio que, do nada, estão chegando a mim. E, assim, eu nunca na minha vida imaginei que eu voltaria a rever pessoas assim e estão alinhadas com o meu propósito. Então, assim, as coisas vão acontecendo e é bizarro como a vida funciona. Realmente, assim, é gradativo, do natural. Então, assim, acho que quando a pessoa não faz mais sentido pra você, não tem problema. A pessoa não é ruim, se eu não odeio a pessoa. É só momentos diferentes. E cada um tem seu processo. Não tem como você acelerar o processo de ninguém. Você pode aconselhar, pode fazer o que você pode como amigo, mas não tem como você pegar na mão e falar, faz isso e aquilo. Não. As pessoas só vão fazer aquilo que faz sentido pra ela. Isso que as pessoas têm que entender hoje em dia. Então, assim, eu tento sempre ponderar isso. Se tá me fazendo mal, vou cortando aos poucos. Eu não sou aquela que corta pela raiz, eu vou desmamando quando falam como remédio. Então, assim, vou aos poucos, vou vendo se eu fico ou não. Então, assim, meu ciclo, ele tá bem assim, tá bem nutrido, sendo sincera, mas eu preciso de mais. E quando eu falo de mais, não é dos outros, é de mim. Então, assim, quando eu falo disso, eu estou estranhamente desconfortável com a minha zona de conforto. Então, seguindo com esse assunto de expandir, é isso que eu gosto de expansão. Eu sempre soube que eu não sou de um lugar só, eu gosto de ser do mundo, e isso é uma coisa que eu tenho em mim. Dizer tchau dói, né, também? Dói, mas acho que o meu maior tchau já foi embora. Eita. Então- Eita. É um Então- namorado? Não, meu pai, né, gente? Por Ah! favor! Você acha mesmo, gente? Não, para. Não, gente, no sentido de dar tchau e essas coisas, eu já tive o maior baque que eu poderia ter na minha vida. Então, sobre despedidas, eu sou muito desapegada, sendo sincera. Mas quando eu apego, aí, meu filho, você não pode ir embora, que aí eu grudo. É o ascendente em câncer isso aí falando, tá? É um acidente em É. câncer. Realmente, é um acidente em câncer. Não, é uma merda ter esse acidente em câncer. Nossa, Juro mas pra é você. emotivo. É Você se muito. conecta com as pessoas. Você se conecta, é muito isso, é porque as pessoas te enxergam como canceriano, você sabe, né? O ascendente é isso, é como as Pelo pessoas menos, te é porque veem. se me enxergasse como vingativo. Eu queria. Credo. Eu queria que a pessoa me visse com essa força de escorpiana, mas quando eu falo de escorpião, realmente é um signo que renasce muitas vezes. Eu acho escorpião um signo fantástico, não é nem só porque eu sou, porque se eu não fosse, eu queria ser. Eita. Mas é a imagem que a gente projeta, né? Isso você sabe fazer muito bem. Ai, você acha? Ah, só aquela questão de empatia que você aprende no teatro, a forma de se posicionar que você colocou da Verbalize, pra mim é outra mulher, inclusive é outra mulher daquela que eu conhecia ali atrás nos bastidores. Mentira, que Juro, isso? mais posicionada, metamorfose ambulante aqui a Ambulante. todo momento se reinventando. Aham. Ah, Com eu gosto certeza. disso, eu gosto disso. A Ana também aqui, inclusive. Hoje eu tô aqui tô só escutando, tô aqui aprendendo, né? Mas muito gratificante ver toda a sua trajetória. Eu conheci a Ana há uns 6 anos, 7 anos mais ou Tem um menos. tempo, tem um tempo. Tem bastante tempo e é gratificante de fato ver como você cresceu, como você está se tornando e vem se tornando a cada dia mais essa mulher forte, empática. E eu tava aqui até pensando, né? Tem muitas mulheres hoje em dia que tem um tabu em mostrar suas vulnerabilidades, principalmente quando diz respeito à competitividade entre as próprias mulheres. E eu percebi aqui nas suas falas que você não tem esse problema, você traz muito isso à tona e mostra, assim, que de fato você não é a favor disso, né? Que você se posiciona contra esse comportamento em massa que acontece, né? Ele é muito frequente aí, cultural entre as mulheres, eu digo, até me arrisco a dizer que é um comportamento genérico, sabe? Ana, como você vê a maior atitude hoje para combater esse posicionamento com outras mulheres? Você sendo mulher e você entendendo que existe esse comportamento com outras mulheres, como você vê uma atitude que possa combater isso? Hoje, se fosse para você dar um conselho
de amiga para quem tá te assistindo? Qual conselho você daria para alguém que tem ao seu lado pessoas, mulheres que usam da competitividade, enfim, e acabam se tornando tóxicas uma para as outras? Eu até tinha mencionado antes essa questão da comparação. Sim, ela vai existir em todo lugar, mas quando você entende que da comparação não vai sair nada de bom e que realmente a inspiração sempre tem alguma coisa boa para você colher, eu sou, juro, as pessoas que me conhecem sabem o tanto que eu odeio essa competitividade, isso que gera nas mulheres de sempre nunca se amarem como os homens têm essa facilidade de os outros estarem juntos. Então, assim, no meu Instagram eu prezo muito isso, até porque tem muitas meninas que. Não, já teve situações de mulheres assim, falando abertamente, de. Fala assim, Ana, o que você faz? Eu vou ter que vomitar quantas vezes para ter seu corpo? Então, assim, é muito. Nossa. Sim, Que horror. então, assim, é muito do que você tá influenciando as pessoas. Eu não influencio isso de forma alguma, é o que eu sempre falo. Mulher não faz isso. Você tem o seu estilo de corpo, você tem que entender o seu estilo de corpo, você tem que ver o que faz sentido pra você, exclusivo pra você, porque é isso, é você com você, você entendendo o seu lado. Então, assim, eu sempre prezo isso das mulheres entenderem que ninguém ali tá competindo pra ser a melhor, ser a pior. A gente tem que se unir, tem que ter esse empoderamento de ninguém solta a mão de ninguém, entendeu? Então, eu acho que no meu Instagram não tem realmente essa rivalidade, porque eu não deixo acontecer. Porque eu já tive muito isso em amizades. Muito em amizades que não foram pra frente com uma rivalidade tão besta. De coisas assim, você, minha filha, você tá se morrendo ali pra uma pessoa que não tá nem ligando pra você, e ainda me botando no meio, ainda criando essa rivalidade, essa pressão que nem existe entre a gente. Então, eu acredito que de mulher é muito complicado, né? Mas quanto mais você. Por isso eu vou voltar naquele papo de autoconhecimento, porque, gente, não tem como. A gente tem que se entender como mulher, entender nossas feridas emocionais, entender por que você faz aquilo. Eu coloco isso em prioridade porque eu tive uma amizade, que hoje em dia a gente não é mais próxima, que ela fazia coisas absurdas comigo. Só que não é o que ela faz, é porque eu deixei ela fazer, entendeu? A gente tem que focar Eu na sei gente. quem é, hein? Eita. Que isso? Não podemos falar nomes, mas podemos falar o que fez. Sim, mas quando você entende que realmente parar de colocar a culpa no outro, entender por que você permite tantas coisas, você muda a cabeça, gente. Começa a parar de culpar as pessoas por problemas que você tem que resolver consigo mesmo. Então, eu acho que a rivalidade feminina é muito disso. É muito assim, é problema da menina, não é contigo, entendeu? É o problema dela. Tem uma amizade minha, muito antiga, que você não conhece, que me odiava simplesmente por eu existir. Tipo assim, mesmo, não tinha isso. Eu nunca tinha feito nada pra pessoa e eu não conseguia entender porque ela não gostava de mim. Ranço por ranço. Ranço por ranço, assim, o santo não bateu. E eu, tipo, meu santo com ela batia normal. Então, assim, depois que eu descobri que eram problemas dela com ela mesma, você tira uma carga enorme da tua cabeça. Então, assim, acho que as rivalidades femininas é muito mulher com mulher mesmo, entendeu? É muito essa questão dela não curar o que ela tem nela. Então, acho que o primeiro passo é essa questão do autoconhecimento, que as pessoas parecem que têm preguiça. Quando fala de autoconhecimento, é possível que... E eu acho, assim, incrível. Eu vejo palestras, Lúcia Helena, eu vejo mulheres falando como é importante essa questão de você se entender primeiro para se relacionar com demais. Então, acho que a mulher, pro primeiro passo, realmente é se entender e não ter essa comparação. Realmente se inspirar nas mulheres. Eu não tenho comparação. Quando falam, Ana, qual o corpo que você sonha em ter? Eu não sonho em ter nenhum corpo, de fato. Eu tenho o meu e eu almejo chegar nas minhas expectativas de corpo que eu já tenho, entendeu? Então, assim, eu sou isso. Eu comigo mesma, eu falo assim, hoje estou na academia, vou fazer 5 agachamentos. Só 5, 6. Então, assim, a guerra é comigo. A guerra é comigo, não é contra a pessoa. As pessoas entendem isso, a guerrear contra as pessoas. Então, acho que quando você entende que é você sempre com você mesmo, não as outras pessoas, as coisas fluem com mais rapidez. Mas essa é a dica realmente de mulher. Não se compara, gente. Não leva a lugar nenhum. Você vai ficar dando uma foto de um Instagram. Ninguém vai postar foto feia, gente. Vocês têm que entender. Você olha uma foto e fala assim, nossa, que linda, maravilhosa. Queria ter tanto assim. É verdade. Óbvio, a pessoa não quer ser... Assim, a pessoa não vai postar uma foto feia. Que nem você também não vai postar. Então, ela quer o melhor ângulo, a melhor foto, o melhor vídeo, entendeu? Você já sentiu que alguma mulher deixou de se aproximar de você ou te evitou simplesmente pelo fato de você ser bonita? Eita. Olha, eu já tive muitas amizades que hoje em dia são minhas amigas, né? Mas que na rota ali o santo não bateu simplesmente por julgar o livro pela capa. Falar assim, acho que não. Acho que essa menina não. Não gostei, não. Então, assim, tem muito isso, assim. Acho que essa síndrome de mulheres bonitas é até engraçado, assim. Pra mim, quando eu tô olhando pra mulher, a mulher acha que eu tô encarando ela. Eu tô vendo que ela é bonita, na realidade. Eu tô assim, nossa, mulher é tão bonita. E outra coisa, na cabeça da outra, eu tô assim, nossa, ela tá me odiando. Então, acho que o que falta, na realidade, em muita coisa, é a falta de comunicação mesmo. As pessoas entendem o que elas querem entender e não vão atrás pra tentar
ter esse diálogo. Eu não falo nem um debate, eu falo realmente um diálogo para chegar num consenso e falar assim, ai, então você é assim, né? Que bom, vamos ser amiga. Então, assim, não tem. Às vezes a pessoa bota uma coisa na mente, a outra pessoa bota na mente, escuta de outras pessoas, que isso é o pior. É quando você escuta da boca de outra pessoa que você é de tal jeito e a pessoa nem foi averiguar de verdade como você é de fato. Então, assim, pela boca dos outros, eu devo ser uma... Não vou nem falar o que eu devo ser. Então, assim, enfim, é mais essa questão de entender realmente como você funciona, que é aquilo que eu falei. Quando você entende quem você é, você move o mundo e é isso, pra cima. Com certeza. Ana, e eu vou deixar agora para você finalizar, né? Falando, você acabou de dar um conselho, mas foi um conselho muito específico sobre se comparar. E eu gostaria de saber se esse é o conselho que você seria seu principal conselho, ou você tem alguma outra reflexão para deixar aí para quem está te assistindo como seu lema Você fala no sentido de mulheres ainda? da sua vida. O que Da minha vida. se fosse para você dar um conselho hoje, qual conselho seria? Também aproveito para pedir para você deixar suas redes sociais, para o pessoal ir lá te acompanhar. Eu tenho uma frase muito específica na minha cabeça. Ser insegura te rouba tempo demais. Então, eu acredito que quando você entende e enxerga seu verdadeiro potencial com a sua essência, aí nada te segura. Então, eu sempre friso isso, de ir com medo mesmo. E com medo mesmo, gente. Assim, você vai ter medo sempre. O medo, ele é uma barreira que ela existe. Então, eu acredito que quando você tende a passar por isso e ter a coragem realmente de fazer o que tem que ser feito, a sua vida flui. Então, esse realmente é meu conselho. É realmente ir com medo, entender que ser inseguro te rouba tempo demais. Gente, seja segura, é difícil, eu sei. A gente combate isso eventualmente sempre. Eu combato isso toda hora. Então, acho que às vezes as pessoas nem sabem de fato se você é insegura. Às vezes você até incorporar e falar assim, ai, não sei o que, até você acredita, entendeu? Então, acho que é muito disso. É realmente ir com medo mesmo e visar sempre ser uma pessoa melhor. Sempre ser uma pessoa direita, sabe? Uma pessoa do bem. Que aí só vai vir coisa boa. Eu acredito muito nessa lei da atração. É você sempre agradecer, sempre fazer por onde, ser uma boa pessoa e instigar isso nas outras pessoas. Porque o mais legal de tudo, que eu falo até sobre a Verbalize, eu aprendo muito mais quando eu ensino as outras pessoas. Então, isso é o meu dilema de vida. Eu me vejo porque quando eu ensino, eu recebo muito mais em troca. Então, isso para mim que é muito gratificante. Eu me vejo nisso. Então, eu acredito que esse é o meu principal potencial de vida e vai ser minha maior promessa. Muito obrigada. Agora, deixa seu Instagram, Ana. Eu sei que você já falou, né? Mas a gente vai deixar aqui embaixo Tá. também. É Ana, com 2 N's, tá, gente? Ana R. Magalhães, meu @. E o TikTok eu não uso muito TikTok, não. Mas o meu real veículo mesmo é o Instagram. É o Instagram, né, Ana? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Sim, maravilhoso. Que coisa enriquecedora. Aprendi demais. Vou me valorizar mais, gente. E até a próxima! Até a o próximo próxima. Influência que Vende. Vini? Dormiram. Desliga a live. Não, eu tive que desligar no meio da... Ah, não terminou? Não, terminou. Tive que desligar no meio. Meu celular tava com 2% de bateria. Gente, vocês não têm noção. Quem tava ligando? Não parava de ligar no seu celular. Meu pai não parava de Mentira! Nossa. Sim, porque eu liguei pra ele vindo pra cá e tava desligado. Eu liguei, tipo, umas 3 vezes. Aí agora, eu acho que ele ficou preocupado.